Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E o fundo do gráfico então traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, de acordo com quantos dias o padrão ele se encontra acima da média nos últimos 59 dias. E aí nós temos então a queda de ontem, como a gente antecipou, o fechamento então rompendo com a figura de topos e fundos então ascendentes. Na realidade nós tínhamos topos descendentes, eles estão mantidos, mas os fundos ascendentes eles foram rompidos. Isso aí nos traz a ideia aí de uma espécie de oscilação que a gente está tendo, porém agora na configuração topos e fundos descendentes. Isso nos dá a ideia de que a gente poderia tendo na próxima recuperação, talvez em curso agora, ainda não está bem claro, a gente retornou aí uma zona de congestionamento, 10K5, 12K5. Essa recuperação poderia então ter um topo abaixo dos anteriores, mantendo então essa ideia de uma oscilação de maior prazo, ou seja, aí com um período aí em torno aí de 2 semanas, pegando mais ou menos aqui o intervalo de tempo daqui até aqui, a gente tem praticamente 2 semanas, ou seja, da quarta semana de junho até o final da primeira semana de julho. Então a gente pegaria ali praticamente 15 dias, então seria esse aí, quem sabe, o período da oscilação. A gente poderia ter então o próximo topo aqui, assumindo que assim as dinâmicas se mantenham, no ponto inferior ali ao anterior, a julgar então pela projeção 14,13, nós teríamos então uma visita aos 12, quem sabe 12K5. Isso não impede que haja rompimento, mas apenas dentro de uma normalidade, ou seja, mantidas as forças que nos trouxeram até aqui, se elas continuarem por mais esse período, é provavelmente isso aí que aconteça, caso a nossa interpretação em cima desse movimento esteja correta. Então, dentro dessa forma, a gente poderia estar, quem sabe, imaginando aí um retorno, porém com um pico inferior ao imaginado. A gente tem mais detalhes disso que a gente coloca nos nossos alertas Wild Horse, que é o nosso grupo que a gente tem com os serviços de alerta justamente para facilitar o trader. Ali a gente desenvolve esse aspecto aí um pouco mais, justamente para trazer mais segurança para o trader nesse momento, nessa movimentação. Nós temos então aqui o volume. Essa vez nós tivemos uma queda com volume maior, evidentemente, porém não tão maior quanto foi a queda anterior. Então o que nós tivemos? Nós tivemos aqui uma queda com volume bem maior do que a alta que antecedeu. Depois nós tivemos uma recuperação aqui com fraco volume, tal qual a primeira alta, e nós tivemos uma queda, evidentemente com uma extensão muito maior do que a alta que antecedeu, porém com volume maior sim, mas em menor grau. Então isso aí poderia ser um indício de que nós estamos chegando, quem sabe, perto de um fundo, possivelmente um fundo que já está sendo feito aí, foi feito aí no final do dia de ontem, na realidade já praticamente após o fechamento do dia, após as 21 horas horário de Brasília, e nós estaríamos aí então com uma eventual recuperação, e aí a gente vê aí uma possibilidade desse topo não estar tão distante do momento atual, comparado com os dois anteriores, aos 13 e aos 14K, mas aí nós estamos especulando. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Nosso algoritmo está vendo aí final em 10K4. O que está acontecendo aí? Ele está imaginando aí que essa alta que aconteceu, que está acontecendo aí no dia de hoje, que ela teria aí, então um eventual recuo. Não obstante, a gente tem aqui uma expectativa do intervalo admissível dos 10K aos 10K8, muito próximo aí o topo, evidentemente, de onde nós atingimos aí durante essas últimas horas. A gente vai olhar agora o momento atual no mercado agora, quando nós entrarmos aí a seguir. Nossa margem de erro aí se mantendo praticamente estável, 3,77%, uma vez e meia a variação dos preços de um dia para o outro. Qual é o próximo ativo aí que nós preparamos para vocês? A gente está com o Ethereum, a gente comentou que nós íamos então colocar essa ordem ali de market cap na escolha dos nossos ativos. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sábado,
A gente deve ter então Ethereum hoje, Ripple amanhã, depois Litecoin, depois Bitcoin Cash e por fim EOS. Essa então é a nossa escolha por enquanto. Nós temos aqui o canal de baixa no Ethereum, foi rompido, isso aí mais um sinal de fraqueza. O Ethereum então emite esses sinais aí com grande profusão, é uma queda aí com maior volume, bem maior do que a queda que nós tivemos na Bitcoin, então a gente vê que ele sofreu bastante, ele está bastante defasado, ele está chegando bem perto dos $200, aí provavelmente ele já deve ter feito um fundo, quem sabe aí retornando aos 240, nós vamos ver no mercado agora, praticamente aqui um fundo aqui nessa sua oscilação, então quem sabe deve estar logo abaixo dos 240, aparentemente aí fazendo um fundo, quem sabe uma possível reversão. Nós não acreditamos que essas altcoins sejam as que estão determinando o movimento, então não adianta muito a gente estar olhando exatamente para a composição gráfica delas, porque na nossa opinião o driver da movimentação desses preços ele vem essencialmente da Bitcoin. Nós vamos comentar isso no mercado agora nas notícias que tem ali no Live Coins. Nós vamos dar uma olhada então agora na nossa expectativa pro final do dia de hoje, e aí nós temos 222 tethers para as 21 horas horário de Brasília, aliás não tão longe de agora, então 2 horas e 39 minutos até o fechamento diário, agora 18 horas e 21 nesse momento, e o intervalo admissível então 210, 233, esse é o range aqui esperado, com 222 o centro do intervalo, um leve viés de baixa relativo ao fechamento anterior. A gente acredita aí que a performance da coin pode ser um pouco superior a isso, refletindo aí uma movimentação intraday altista que a gente está verificando na Bitcoin, refletida na Ethereum, evidentemente não capturada aí pelo nosso algoritmo, 4,21% a margem de erro, um pouco maior, mas relativamente ao deslocamento ela é menor, então mais acertada, então na nossa opinião, por esse critério, evidentemente, a predição então aqui do Ethereum cotado em Tether para o final do dia de hoje, 222 Tethers. Vamos dar uma olhada então agora sim no mercado agora. Começamos aí com Live Coins, blockchain e criptoeconomia. Investir em $1 por dia no Bitcoin poderia deixar qualquer um milionário. É verdade, é verdade. Então, em função aí da alta variação nos preços, uma política de preço médio, ou seja, em períodos regulares nós fazemos compras cegas a mercado, na exchange mais próxima da sua casa. Essa tática, porém, ela não vale só para Bitcoin, mas evidentemente em função da dilatação bastante grande que os preços têm, o valor de liquidação do ativo, ou seja, das Bitcoins já compradas, ela oscila muito e ela consegue atingir picos muito grandes. Mas é muito importante ressaltar, complementando então essa importante informação, é de que, aliás, bastante simples e bastante eficaz, correto? Mas nós gostaríamos de lembrar também que o momento de saída, o momento de liquidação também ele é muito importante, porque ele pode ser liquidado esse ativo no momento errado e aí boa parte daqueles ganhos que estavam no papel, chamados ganhos contábeis, mas não monetários, acabam não se monetizando em função desse timing de saída. Por isso que a gente sempre recomenda então tá a par então da dinâmica dos preços para ter uma ideia se o momento de saída agora é um momento vantajoso ou não. Existem basicamente duas maneiras de fazer isso, uma pelos fundamentos, o que em caso de criptomoedas ainda é um problema aberto, tem pessoas que dizem que é uma reserva de valor e tem outros que dizem que ela não vale nada. Então claramente um range bastante amplo ali entre esses dois opiniões distintas, e a outra então é pelo gráfico, e aí é muito importante então ter uma ideia da tendência do momento e da força com que os preços estão se deslocando para ter uma ideia dos limites desse deslocamento. Uma outra matéria que nós gostaríamos de comentar aqui e fazer então uma espécie de contraponto é a respeito da correlação, então, onde a criptomoeda, o Bitcoin, está mais correlacionado com o ouro, não tanto com altcoins, tá? Daí essa matéria aqui, então, ela chama atenção então para a correlação que existe entre o Bitcoin e o ouro, e o Bitcoin e as outras altcoins. Então, ele cita aqui como fonte o site Coinmetrics, e a gente conseguiu então, a gente agradece aqui a informação das fontes e de onde foi obtido o Long Hash. Então a gente entrou no site Long Hash, a gente conseguiu o link para o Coinmetrics que tinha essa ferramenta e a gente abriu então essa ferramenta aqui, e aí nós mostramos aqui exatamente a mesma figura então que está aqui na matéria, a gente conseguiu gerar ela aqui,
então diretamente do site de Coinmetrics.io. E nós vemos aqui exatamente o seguinte, a correlação ela varia aqui nessa escala de menos 6 a 1, na realidade ela vai de menos 1 a 1, onde 1 é exatamente igual ao outro, menos 1 é exatamente o oposto e 0 é totalmente não correlacionado. Só que existem alguns thresholds que são o seguinte, aí varia conforme a metodologia, mas nós particularmente gostamos de admitir o ponto 3, abaixo de ponto 3 não existe correlação e acima de ponto 7 já existe uma correlação significativa. E aí nós vemos essa curvatura aqui, que é a correlação nos últimos 90 dias, tal qual está na matéria aqui, nos últimos 90 dias está marcado. Nós vemos uma correlação muito alta entre Bitcoin, Litecoin, Bitcoin e Bitcoin Cash, Bitcoin e Ethereum, que são exatamente essas aqui, estão todas elas acima de 0,6. Evidentemente, com a Litecoin ela está um pouco menor, mas com o Bitcoin Cash e com o Ethereum elas estão bastante altas, aqui próximo do 0,8. E a correlação com o ouro, ela vem fazendo um mínimo aqui, mas o topo que ela teve, ela chegou a 0,22, então uma correlação bastante baixa, mas é verdade que ela teve uma alta aqui, ela está com recuo agora, o último valor dela é 0,16, então é muito baixa, é inexistente, né? Mas a gente acredita que se ela continuar nessa movimentação, aí sim, e isso aconteceria então no caso em que nós temos uma alta da Bitcoin associada com uma alta do ouro, que eles estão se movendo na mesma direção, por um tempo suficiente, em especial aqui alguns meses, então nós teríamos que esperar 2 a 3 meses de movimentação conjunta para que eles então tivessem a correlação. E é natural e praticamente evidente que a correlação é baixa, porque nós estamos tendo aí uma movimentação selvagem na Bitcoin, em especial de alta nas últimas semanas, e o ouro praticamente ele não se mexe, para desespero do Peter Schiff, que por sinal tem uma live às 10 da noite, horário de Brasília, pedindo que as pessoas entrem lá para convencer ele de que Bitcoin então é um bom investimento. Como ele disse, enlighten me, né? Me contem aquilo que eu ainda não sei, que pode me dar aquele spark de começar a considerar Bitcoin como um investimento, como uma oportunidade de ganhos e não como um ativo especulativo sem valor algum. Claro que não são exatamente essas palavras dele, mas essa é a ideia que ele transmitiu já ao longo de várias oportunidades e várias entrevistas. Peter Schiff, então, ao vivo hoje lá no seu canal Peter Schiff TV, Peter Schiff Show, fazendo então essa live. A gente vai tentar participar ali, mandar um abraço para ele. A gente tem um sentimento muito bom e grande pelo Peter Schiff, é um excelente economista, é um excelente gestor de fundo, na nossa opinião, tem opiniões muito boas sobre economia e a gente se baseia muito no que ele fala sobre o que pode acontecer. A gente acompanha ele há mais de 2 anos, mas chega de conversa de opositores, né? A gente tem que sempre citar eles e ter respeito pelas opiniões, mas vamos direto no volume. Então aqui hoje BitMEX 6,3 bilhões nas últimas 24 horas, OKEX 2,4 e Binance 2,2. A gente vê uma pausa aqui no volume aqui nas últimas horas, mas a gente vê uma elevação maior, mas como a gente em geral sempre faz, a gente pulou aqui essa tela. Vamos então olhar o ranking das principais criptomoedas, começando com o Bitcoin, 10.855 mil dólares, então o benchmark, Ethereum 232, abaixo ainda 240, Ripple então acima dos 30, 31, Litecoin 91, retornando aí quem sabe ao suporte aí que ela tem, mas a gente viu abaixo do 100 ela tem um espaço muito grande para cair, então a gente tem receio aí que caso essas quedas aí não tenham terminado, que a Litecoin especial aí possa ser bastante castigada, como foi a Bitcoin Cash. Nós estávamos há poucos dias atrás aí nos 400 dólares, 420, estamos nos 316, então estamos com uma queda aí de praticamente 30%, e o EOS então praticamente está virando o SOS aos 400, essa foi boa, né? Aos 4,34, então 4 dólares e 34 centavos, e o Tether a gente passa, porque por favor, estamos aí com Binance Coin 28,67 dólares, então fazendo aí mais um mergulho, e aí a gente chama atenção, a gente comenta porque o por favor, a gente está ao momento aí mudando aí a nossa postura de ancorar então as operações de saída que a gente eventualmente faz do Tether para o stablecoin emitida pela OKEX. Então aqui a gente tem o gráfico dela que a gente gostaria de mostrar para vocês,
que é a relação entre Tether e o dólar stablecoin emitido pela OKEx, então que é uma exchange aí asiática. E a gente vê então esse gráfico, nós temos aqui a linha divisória do 1, a linha unitária, e cada vez então que os preços estão acima, nós temos o Tether valendo mais do que a coin então stable emitida pela USDK, né? Cada vez que nós estamos abaixo então aqui da linha de 1 é porque o USD coin da OKEx, né, o USDK, ele está superior, está mais valorizado em relação ao Tether. Pera, se as duas são stable e as duas são cotação de $1, por que a cotação varia? Isso aqui é uma variação de oferta e demanda e um pouco de confiança. Nós acreditamos que uma manifestação de confiança vai ter um impacto maior aqui na razão entre os pares e um impacto menor aqui, que é o corrente que a gente está vendo, a gente chega a ter um deslocamento de 4%, está mais relacionado com oferta e procura. Então poderia estar aí essa explicação. E aí também a gente mostra aqui uma oportunidade interessante aqui que apareceu, especial do dia de ontem para cá, que é a coin emitida pela OKEx. Então não é uma stable, é um equivalente à Binance Coin. E ela teve uma valorização bastante interessante no dia de ontem, no meio daquele tiroteio, daquela queda enlouquecida aí que a Bitcoin veio fazendo um pouco gradativa e depois literalmente aos trancos e barrancos. Nós tivemos uma alta aí do 1,82 até praticamente aqui o 2, logo acima do 2, então 2 Tethers, evidentemente. Então uma elevação bastante interessante, foi um safe haven aí, de surpresa aí para quem apostou aí nessa moeda, pode ter uma variação aí de praticamente 10, 15% aí nos preços, aí experimentando isso aí no dia de ontem, um pouco acima de 10%. Então mostramos aí para começar a abrir os horizontes aí para outras coins, e a gente faz, não é uma crítica, tá? Mas é uma observação, as exchanges brasileiras que tem uma dificuldade muito grande então hoje para o trader para estar operando trades curtos. Por quê? Primeiro, o driver dos preços vem de fora, que é o preço da Bitcoin negociado no mundo, então ele vai se refletir no Brasil. 2, nós temos um delay, então acontece uma movimentação lá fora, até isso se refletir no book aqui dentro, isso tem um atraso, então para movimentos curtos isso é praticamente fatal. Outro problema então é a menor liquidez, então o spread é um pouco maior, ainda ele fazendo a dolarização então da cotação, a gente vai ver que ela fica um pouco acima da cotação e mais desvantajosa na realidade para quem está operando aqui no Brasil. E aí por fim tu tem as FIIs então, que são em torno de, chegam a ser 5 vezes maiores do que as FIIs, as tarifas, né, de negociação, as taxas de negociação aplicadas lá fora. Então nós temos aí desvantagem em cima de desvantagem, e aí a final é que todos os pares são cotados em reais, nós não temos pares cripto. Então, por exemplo, se tu quer sair de Bitcoin e ir para Ethereum, ou para Ether, que é o nome correto, tu tem que passar por reais. Então tem que fazer duas negociações, tu vende as Bitcoins em reais e com os reais tu compra o Ethereum, tu faz duas transações. Lá fora tu faz uma mais rápido, com menor spread, uma transação a menos com menores taxas. Então chega a ser 10 vezes mais caro operar aqui no Brasil nas mesmas condições de spread. Como aqui o spread é maior e como aqui o movimento é mais lento, a janela de oportunidade que ela acaba ficando menor. Então fica muito difícil para fazer day trade aqui no Brasil. Então além de as exchanges aqui, não todas, é verdade, não tenha uma coin própria, né, um token próprio. E isso aí facilita, porque em geral quando tu negocia o token da exchange, tu não paga tarifas. Então, porque tu está trazendo valor, tu está devolvendo valor para a exchange, não existe mágica, esses tokens são feitos do nada, ok? Então eles não têm valor nenhum, a não ser que o mercado, por misericórdia, então aceite. E aí o que nós temos então? Nós temos essa valorização e a negociação então com os tokens da exchange pode ser um porto seguro temporário para estar exatamente esperando aí uma movimentação mais clara, uma definição dos preços, e aí então está retornando, e aí tu tem então essa vantagem adicional. Então a gente chama atenção para isso, e aí então nesse momento talvez possa ser mais interessante estar negociando quando tu quer fazer mais de uma operação no dia.
Fora então do país, infelizmente, a gente tem um sentimento muito grande pelas iniciativas nacionais, a gente encoraja elas, mas a gente também tem que se lembrar que o resultado das nossas operações são mais importantes, ao menos na nossa opinião. Falando em resultado, então nós estamos aqui com o mercado agora, a gente entra aqui direto da Binance, ainda provavelmente mais adiante a gente vai estar reportando direto da OKEx. E nós estamos aqui então, novamente retornamos aqui à região de congestionamento, a gente vê aqui algumas retas aqui que a gente traçou, que foram chave aqui para determinar alguns ciclos de movimentação. Por exemplo, quando essa terceira, na realidade, LTA aqui de curtíssimo prazo, ela foi rompida, ela deu início aqui, então configurou aqui uma movimentação baixista. Nós temos aqui outras retas, aqui uma LTB, aqui, né, uma linha de tendência de baixo, uma reta de resistência de alta, como a gente às vezes costuma chamar, que que após fazer o rompimento dela, coincidindo aqui com o teste aqui no fundo dessa região de congestionamento, esse canal horizontal, ela então teve uma alta expressiva, mas aparentemente aqui está fazendo uma pausa. A gente está aí com alguns valores ali que são chaves, que uma vez rompidos, eles podem permitir aqui uma alta um pouco maior. Isso aí aconteceu de certa forma, mas a gente está vendo aqui uma perda da força na movimentação. A gente tem que aguardar um pouco mais, o mercado exatamente está fraco, isso pode estar sendo aí, quem sabe, um falso rompimento, alguma coisa assim, como nós já vimos aqui ocorrendo nesses últimos dias, em especial aqui do dia 11 ao dia 12 de julho. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada aqui então no gráfico diário. A gente está vendo aqui, o dia ainda não acabou, mas nós estamos com um volume superior ao dia anterior. Então, evidentemente, quem sabe o dia anterior foi um pouco mais fraco, mas é interessante aí essa movimentação. Quem sabe aí uma nova tendência, quem sabe? E a gente dá uma olhada então aqui na perspectiva semanal. Nós estamos aí fechando aí as primeiras 24 horas, aí, então já nessa segunda-feira dessa nova semana. E quem sabe aí a gente vai ter uma semana de maior volume agora, porque nós estamos já com volume bastante expressivo aqui. Então nós poderíamos ter aqui 7 vezes esse volume aqui, nós iríamos aqui para os 490, quase 500, então nós poderíamos estar indo aqui até os 500, quem sabe mais uma semana dentre as de mais volume. Então, praticamente a semana anterior, a que acabou ontem, às 21 horas, horário de Brasília, ela teve quase tanto volume quanto o que antecedeu, que foi a segunda de maior movimento. Então, nós tivemos aí nessa semana anterior a terceira, a anterior à segunda e a anterior à primeira semana em volume das negociadas, ou seja, nós estamos no auge do volume de negociação na Bitcoin e a gente ainda está com dificuldade de colocar isso aí dentro, juntar toda essa informação e pegar uma perspectiva aí de direção de preços e o que pode acontecer, porque a gente está tendo sinais desencontrados. Por exemplo, uma ascendência no volume, ela pode estar relacionada sim com uma ascendência no preço, que de certa forma está acontecendo. Porém, as semanas de maior volume foram semanas de baixa, então mostra aí um viés baixista por esse aspecto. E aí, por último, então, no dia de ontem nós tivemos um dia aí de grande volume e hoje estamos tendo também já um dia com mais volume ainda, porém com direções distintas. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma manifestação da volatilidade e a gente está tentando enxergar aí uma possível direção disso e os nossos updates, então, nesse tipo de conclusão, cada vez que a gente consegue enxergar um pouco mais para frente, nessa nebulosidade, que aliás aqui, para quem é de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, nós estamos tendo aí um dia com visibilidade praticamente zero. Eu acho que está reproduzindo aí o que está acontecendo no mercado, uma representação aí da natureza aí bem clara do clima. Então nós, à medida que a gente consegue enxergar alguma coisa, a gente divulga aqui evidentemente nos nossos alertas Wild Horse via Telegram, alertas de movimentação de preço, conheça os níveis de preço relevante, faça entradas e saídas mais seguras e assine, claro, nosso plano trimestral, R$ 195. Pessoal, é menos de R$ 2,50 por alerta, e um alerta desse ele pode ajudar vocês a formar a opinião de um trade. E aí, se tu vai comparar então R$ 2,50 com o que é um trade, evidentemente é um valor irrisório comparado com ele, e a gente tem que observar então que não existe educação gratuita. O mercado puramente operando nele é com certeza a escola mais cara que tem, porque ela vai tirar muito dinheiro dos players
Porém, aqueles que reservarem uma parte do seu capital para fazer a sua educação financeira, para fazer a sua melhor preparação, eles vão ter então um desconto nessa mensalidade, que só essa diferença, o que se deixa de perder, vai então provavelmente aí tornar lucrativa a decisão pelo investimento anterior na educação financeira. Aqui o que a gente tenta fazer? Fazer um acompanhamento ao longo da operação de vocês, que é justamente colocar informações de como a gente está vendo o mercado e limites que a gente enxerga que são necessários para ser rompidos para que o mercado então tome uma ou outra direção. Isso deve dar, na nossa opinião, mais segurança e tranquilidade para vocês, em especial quem não é trader profissional e tem uma outra atividade durante o dia e gostaria então de estar se beneficiando das oportunidades que existem no mercado, e sempre tem oportunidades, algumas nós mostramos para vocês hoje. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima edição do nosso programa, tchau!